Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria compartilhar, queridos, um texto bíblico com os irmãos. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens falando sobre as igrejas da Ásia, né? E eu vou começar hoje pela igreja de Éfeso, e a gente vai falar aí durante algum período de todas as igrejas e do que elas representam, por que Jesus trouxe essa revelação a João. E a gente vai ver também o resultado daqueles homens, né? A consequência. Às vezes a gente pensa assim, poxa, Deus não está reconhecendo o meu trabalho, não está acontecendo nada. Mas, queridos, quando a gente olha para esses personagens bíblicos, como por exemplo João, a gente vai observar o quanto foi necessário ele estar no lugar ruim, de sofrimento, passando por grande dificuldade, para que Deus pudesse mostrar a ele o que estava acontecendo em suas igrejas, né? E ele selecionou 7 igrejas que nós estaremos ao longo aí de alguns domingos falando sobre elas e o que isso tem, né, ligado a mim, a você. A gente vai observar que tem muita coisa, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres. Tem, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos pedir para que Deus venha nos abençoar, abrir a nossa mente, para que a gente possa aprender e ser ensinado pelo seu santo e bendito Espírito, através da sua palavra. Muito obrigado, Deus eterno. Nós estamos aqui, Deus, reunidos no teu nome, no nome do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, a estarmos aqui nesse lugar, que nós sabemos que não é outro lugar, senão um lugar de oração, casa de oração para todos os povos. E nós te pedimos nessa hora, já que te oferecemos os nossos louvores, a nossa adoração, ó Deus, já te prestamos, ó Pai, essa adoração que é devida ao teu nome. Nós te pedimos agora, nesse momento, que o Senhor possa falar ao coração, ao nosso coração, que está aqui, meu Deus, nesse lugar, que também é um lugar santo, por causa da tua presença, Senhor. Que o Senhor possa falar, meu Deus, na nossa alma. E eu te peço, Deus, que o Senhor não fale somente a esses que estão aqui, mas esse que me ouve agora, Senhor, nesse exato momento, pela CD, pela internet, meu Deus, pela rádio, seja qual for o meio, meu Deus, mas que agora ele está ouvindo a sua palavra, meu Deus, a sua mensagem, que o Senhor possa, meu Deus, alcançar a profundidade necessária
para ir lá onde ele precisa, meu Deus, ter ali realizado uma mudança, Senhor. Nós, ó Pai, nós confiamos na Tua presença, nós dedicamos a nossa vida a Ti, meu Deus, diante do Teu altar, e nós pedimos, pelo amor do Teu nome, pela Tua misericórdia, que o Senhor fale ao nosso coração. Até porque, Deus, não há, meu Deus, qualquer possibilidade do homem natural, meu Deus, falar ou trazer alguma palavra que possa impactar o nosso coração, que possa mudar o nosso caráter. Nós sabemos que somente a Tua palavra pode chegar em lugares tão fundos, tão profundos. Meu Deus, não é a palavra do psicólogo, não é a palavra do psiquiatra, não é a palavra de nenhum homem, Senhor, mas somente a Tua palavra, que é viva e eficaz, que pode chegar a tal profundidade e mudar, meu Deus, toda a história da nossa vida. Muito obrigado. Fique conosco, Senhor. É o que nós te oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Você já cumprimentou o seu irmão? Se não, você faça isso com um belo sorriso nos lábios, independente da quantidade de dente disponível que você tem, mas dê um sorriso bem bonito, bem elegante. Aperte a mão dele. Se for visitante, então sai do seu lugar, vai lá onde ele está. E como é que fala de sorriso? Todo mundo ri, tá vendo? Ninguém se importa com isso. Ai, que maravilha, né? Deus é muito bom, né? Que Deus assim abençoe. Amém, irmã, amém. Né? Queridos, nós vamos começar essas palavras, né, essa palavra, e a gente vai combinar o seguinte: como eu sei que cada igreja tem uma história e uma complexidade muito grande, é bem provável que não dê para a gente terminar essa palavra no domingo. Então o que a gente vai fazer? Com a graça de Deus, nós estaremos começando, dando continuidade no domingo, estaremos terminando na quinta-feira. Então você é convidado a você estar aqui para você aprender sobre essas 7 igrejas da Ásia, e o quanto essas revelações que Cristo deu através do seu servo João, ela tem a somar na nossa vida. O quanto isso é importante. No meu trabalho de pesquisa, buscando a Deus, passei a tarde estudando sobre isso, pesquisando quantas coisas, quantas informações necessárias para que a nossa fé seja fundamentada em Jesus, em sua palavra. O quanto isso é importante. E eu queria ter assim esse privilégio de estar compartilhando isso com os irmãos, e a começar na igreja de Éfeso. Para a gente entender, né, tudo o que estava aqui acontecendo, por que João estava preso lá nessa ilha, o que estava acontecendo, o que assim, no pano de fundo da história, o que estava ali ocorrendo para que isso estivesse acontecendo, a gente tem que parar e pensar da seguinte forma: assim, tudo isso partiu do plano de Deus. Deus estava ali no controle absoluto, e até mesmo a pergunta que eu fiz para os irmãos, né, até quanto, o quanto eu estou disponível a devotar a Deus esse amor, a sacrificar para Deus a minha vida, o quanto eu estou disponível. Porque quando a gente fala de Apocalipse, quando a gente fala das tribulações, quando a gente fala das igrejas da Ásia, a gente vai ter uma pessoa ali, um personagem ali, que era João. E João é o apóstolo chamado, até mesmo evidenciado nas escrituras, do apóstolo em que Jesus amava. Era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele era tão próximo e tão íntimo de Jesus, que ele vai dizer que ele reclinava ao peito de Jesus em suas conversas, em seus momentos. João sempre foi alguém, né, foi um dos poucos que em nenhum momento abandonou a Cristo, mesmo quando ele estava passando por aquele processo de martírio, de cruz, de sofrimento, sabe? O processo aí que ele passou, que tanto assim nos comove. João era alguém que foi escolhido e estava aqui agora
preso através desse imperador chamado Domiciano, que assim fez com que ele passasse um dos momentos que a gente pode separar em 2 pontos: momentos felizes, porque ele teve essas revelações, ele teve essas visões, ele teve esse momento em especial, e da forma como foi, nenhum homem teve da forma como João teve. Esse foi um momento bom. O momento ruim foi que esse imperador Domiciano, ele condenou a João a viver nessa ilha chamada Ilha de Patmos. E assim, todas as vezes que alguém ameaçava o contexto político, todas as vezes que algum personagem, alguma pessoa ameaçava até mesmo o próprio Império Romano, eles tinham um método chamado método de ostracismo. Eles enclausuravam essa pessoa que representava uma ameaça política muito grande a estarem sendo submetidas a serviços forçados, a trabalhos, a períodos longos de sofrimentos. Muitos desses prisioneiros chegavam até mesmo a morrer na cadeia, tendo um tipo de prisão parecido com a perpétua, né? Eles não saíam de lá jamais. E João, queridos, ele recebeu justamente esse processo aí que chama processo de ostracismo. Ele foi jogado para essa ilha, ele ficou lá, a história vai dizer que ele ficou mais ou menos do ano 94 ao ano 96 da era cristã, isso já depois de Cristo ter voltado para o Pai, voltado para Deus. Ele foi lá enclausurado lá naquela ilha, e assim, existia todo uma espécie de fazer com que o condenado se sentisse muito mal, se sentisse muito ruim, porque assim, além da humilhação ao condenado, ele era mantido preso com um tipo de vestimentas de farrapos, né? E ele tinha que trabalhar durante o dia, sem qualquer tipo de nível, de horário de trabalho. Eram trabalhos pesados no sol, e à noite ele era condicionado a uma prisão gelada, a uma prisão fria, a uma prisão úmida. Esta, queridos, era a realidade de João. Essa era a realidade da sua vida naquele momento, até mesmo antes dele receber essas revelações, receber essa iluminação, esse entendimento daquilo que estava acontecendo e daquilo que Cristo iria mostrar para ele acerca das suas igrejas, acerca daquilo que estava acontecendo. E assim, quando a gente fala de sacrifício, quando a gente fala de estar disposto a viver de uma forma ampla os propósitos de Deus, eu também tenho que estar ciente de que na minha vida nem tudo vai ser um mar de rosas. Eu tenho que estar, assim, Deus ele nos condiciona a uma maturidade tão grande, até mesmo a ponto de, assim, você está disposto a entregar a sua vida por amor a mim? Essa muitas vezes é a pergunta que Deus faz a missionários que estão em outros países, sofrendo perseguições, sofrendo até mesmo martírios, perdendo suas famílias, tendo suas esposas e seus filhos assassinados, mas eles não voltam atrás em hipótese alguma. Eu me lembro de uma matéria que eu li de um missionário, eu recebo essas revistas em casa, e eu li aquilo com muita tristeza e pude sentir talvez um pedaço da dor daquele pastor que tinha tido uma invasão na sua igreja. Acho que eu já compartilhei isso com os irmãos. Houve uma invasão na igreja que ele pastoreava. Foi um grupo de militantes islâmicos extremistas, todos eles encapuzados, e eles, a golpe de facões, mataram vários membros, inclusive a esposa do pastor, e esfaqueou a sua filhinha de apenas 9 anos de idade. E ele relatando na revista, queridos, os últimos momentos da sua filha, ele conseguiu correr, fugir, porque senão ele morria também. E ele relatando, sentado no meio do matagal, a sua filha com o abdômen aberto e as vísceras pelo lado de fora, porque a pressão do nosso corpo, quando ela é rompida, ela tem automaticamente, ela coloca todas as vísceras pelo buraco.
né? Se você leva uma facada e abre um espaço aqui considerável, automaticamente as vísceras, o intestino, ele sai pelo esse buraco. Imagine a cena daquele pastor segurando aquela criança, sua filha de 9 anos, e ela perguntando assim: pai, cadê Jesus que não veio? Cadê Jesus que não veio nos socorrer? E ele falando no seu relato, isso foi real, isso é verdadeiro. Ele falando no seu relato com a voz embargada, mas segurando ali, porque ele sabia que a sua filha ia morrer. Ele falou: olha, minha filha, fica tranquilo que Jesus está chegando. E aquela filha dele veio a falecer. Até que ponto, queridos, nós estamos também disponíveis a uma maturidade como essa? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente quer desistir da obra de Deus tão simplesmente. Já reparou isso? Às vezes nós começamos a ter um olhar assim mais direcionado para o mundo, para as coisas que o mundo nos oferece, e nós vamos esquecendo desse amor que a gente acabou de cantar. Tem gente que cantou esse amor agora, esse tão grande amor que me amou, que tem ciúme de mim, e amanhã, na segunda-feira, já esqueceu completamente desse amor, porque não vive, não está disposto a viver esse amor que foi devotado, direcionado a nós, e que agora também ele exige de nós o amor voltado para ele. Quando ele diz assim: olha, vocês devem me amar em primeiro lugar. Em primeiro lugar vocês devem amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus. E ele não fala de metade do coração, ele não fala da metade da mente, ele não fala da metade da alma. Ele fala de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, de tudo que você é. Ele fala, ele exige isso de nós. Mas até que ponto nós estamos preparados para enfrentar experiências como essa? Hein? Até que ponto? Porque às vezes, nos mínimos detalhes, nós negamos a ele, conforme Pedro. Em detalhes que poderiam ser evitados com uma simples palavra, né? Olha para o seu irmão e fala assim: não. Fala para ele: é essa. Simplesmente essa palavra: não, eu não quero. Porque às vezes a gente coloca, né, assim, a culpa no diabo, né? Eu sei que ele, de uma forma direta e indireta, ele é o culpado. Chifrudo, culpado, miserável, ele é o culpado, né? Mas assim, na vida do crente, ele tem pouca utilidade. Na vida daquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é aquele que é membro de igreja, não, porque isso não caracteriza ser crente, ser cristão. Mas naquele que representa a igreja invisível. Para quem estava na escola bíblica vai saber o que eu estou falando. Crente invisível. A igreja invisível, a igreja de Jesus, é essa que ele vai buscar dentre as denominações. É essa que ele vai levar. Para quem é membro dessa igreja invisível, da igreja que ele transformou por dentro, não só por fora, assim, tem uma perspectiva de que Satanás, a única coisa que ele pode oferecer, olha só, ali tem um monitor e ali não tem. Por que você não rouba aquilo ali e leva para tua casa? Rouba. E aí eu posso dizer: eu não quero. Eu não quero roubar esse monitor. É a única coisa que ele pode fazer com a gente. É sugerir: vai, quer, eu te ofereço, pega pra você. Aí ele usa aquela frase, né, tão comum na vida do jovem: não tem nada a ver, mãe, não tem nada a ver, pai, mas você vai. Eu tenho um amigo que eu fiquei com muita pena, né, com a questão do Rock in Rio. Eu conheci a filhinha dele do tamanho da Sofia, e a filha dele tá uma moça, 17 anos, está na universidade, e conseguiu convencê-lo aí no Rock in Rio. Foi perguntar a minha opinião, descastei. Lá é central de demônios. Tu vai mandar tua filha pro terreno do inimigo. Demônios tem lá em lote. Tá chegando carreta de demônio lá, fechada, com trem, aqueles galpões de trem lotados, demônios surfando por cima, que não tá cabendo dentro. Tu vai mandar tua filha lá? Aí, não sei, né? Do jeito que tá falando, acho que não. E quanto foi o ingresso? 200, velho, 200 reais, meu Deus. Como é que você vai a paz? Como é que você paga? Como é que você permite tua filha criada ali no Danoninho? Tu vai mandar ela lá pra dentro do terreno do inimigo, cheio de assaltante, cracudo, tudo de ruim tá lá. Tu vai mandar pra lá? Posso fazer o quê? Eu já prometi, falei, então vai com ela.
vai com ela. Eu iria com ela. Minha filha, quer ir? Vamos, eu levo, papai vai levar, vai estar lá te esperando, lá do teu lado, lá no dia, né? Vamos lá ver todo mundo fazer o símbolo de satanismo lá, invocando demônio, vamos lá, você quer isso? Vamos lá. Mas assim, queridos, a gente, quando fala em sacrifício, quando a gente entra aqui para o contexto de João, a gente vê uma maturidade em João tão grande, porque assim, mesmo ele condenado a essa prisão de trabalhos forçados, ele não recuou. Ele não deu, porque assim, quando a gente vê as páginas da Bíblia, assim, a gente vê algo muito resumido da história. Mas assim, muitas das vezes ele pode ter passado por sessões de interrogatórios. Quem são os crentes? Cadê os líderes? Onde eles estão? Aonde estão as igrejas? E ele não recuou. Ele, em momento algum, diante até mesmo da condição que ele estava, ele não voltou atrás. Então o que João tem a nos ensinar? Muita coisa. E eu acredito, queridos, que assim, sabendo que nós também temos um chamado de Deus na nossa vida, ou uma proposta de Deus para a nossa vida, nós temos que compreender que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas acontecerão daquilo que foi planejado. Você reparou? A adolescente, quando ela pensa no casamento, o que ela pensa, né? Já era assim no passado, não sei agora. Mas aí aquele homem bonitão, chegando naquela charrete, aqueles cavalos manga larga, né? Galopando com aquelas patas assim para cima. E o príncipe chegando em cima daquela charrete, assim. O cavalo é tão especial que nem cocô na rua ele faz. O cavalo ali, ele é tampado porque assim, vai estragar o sonho, né? Aí o cavalo chega, o príncipe desce, pega a noiva, né, no colo, e aí efetua o casamento naquele castelo lindo, né? Aquela coisa maravilhosa. A ideia, muitas das vezes que nós temos, é semelhante a essa, né? De uma vida que vai fazer com que assim, todos os nossos sonhos, os nossos gostos, eles sejam aquela fantasia. Muitas vezes, né, aquilo que era príncipe transformou-se em quê? Né? Num sapo vindo de Calói, né? Aquela bicicleta sem paralama, chegando na igreja, descalço, todo descamisado, né? A gente idealizou o príncipe, acaba casando com um sapo aí de Calói. Mas assim, a ideia é que essa mensagem aqui dessas igrejas vai mostrar, Jesus ele vai evidenciar, até mesmo na própria vida de João, queridos, que assim, um dos fatores que corroboraram com a sua permanência em Pátimo foi pela insistência dele em continuar pregando. Você pode perceber que João poderia ter voltado atrás quando ele foi preso. Mas a história vai dizer que ele, pela sua insistência, ele preferiu sofrer a solidão e a dor de sua condenação naquela ilha completamente isolada, ilha de Pátmos. Então assim, pastor, isso quer dizer que eu também eu posso ter períodos de solidão, períodos de tristeza? Pode ter sim. Eu posso ter períodos também em que, se eu crer em Jesus, eu dedicar minha vida a Jesus, algumas pessoas também podem me isolar, porque assim, muitas vezes a gente não precisa estar numa ilha para ser isolado, né? As pessoas podem o quê? Nos isolar, né? Tu chega, as pessoas sai todo mundo, né? E tu fica ali sozinho. Pode acontecer? Pode também. Também pode. Não só isso, queridos, mas assim, eu acredito que tinha um fator diferencial na vida de João, que independente de onde ele estava, independente da circunstância, da condição, da situação, da adversidade que ele estava enfrentando, a Bíblia vai dizer que João estava no Espírito Santo. E eu posso compreender isso, essa profundidade que vai dizer esta carta, a carta do Apocalipse, o livro de Apocalipse, de que assim, se estivermos no Espírito, se estiver, a ideia de estar no Espírito é o Espírito estar dentro de nós, conduzindo a nossa vida. A gente não pode esquecer que foi o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto.
O Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser provado. E então nós podemos aprender que na nossa vida também enfrentaremos o quê? Provações, desertos, dificuldades. Enfrentaremos, não teremos só a questão do mar de rosas, mas de vez em quando daremos um mergulho na piscina de espinho. Por que só que a gente quer mar de rosas? Nós entraremos sim na piscina de espinho, e esses espinhos nos espetarão. Esses espinhos produzirão dor em nós, produzirão sofrimento. Isso faz parte também das Escrituras Sagradas, só que isso aí muitas vezes não faz com que as igrejas estejam abarrotadas de pessoas. Porque hoje nós como igreja brasileira, nós temos gerado uma igreja muito imatura, uma igreja sem profundidade bíblica, sem profundidade da palavra, uma igreja movida somente por oba-oba e emocionalismo. E quando a emoção acaba, é parecido com a questão do baile, com a questão da boate. Quando está todos ali na emoção, e assim o álcool intensifica os sentimentos emocionais. Então está todo mundo ali, naquela emoção, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, aquelas luzes coloridas girando, e você vai girando, e fica todo mundo ali, quase que eu caio, né? Aí acaba caindo mesmo na violência, e quando acaba, né? Sai de baixo, é tiro comendo para lá, tiro comendo para cá, é briga, é voadora, é pescotapa, é tudo isso que acontece, porque foram buscar algo que não tinha ali, algo que pudesse ser sustentável, que pudesse ser permanente. Eu tenho que estar pronto a enfrentar as adversidades da vida. E qual é a tarefa da igreja? Te preparar para isso. A igreja tem como fundamento de preparar para você enfrentar as adversidades da vida. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está cancelando a vida em meio às adversidades. Pega mais ou menos 40 dias até hoje. Pega lá, faz uma pesquisa na internet. Bota lá quantas pessoas se mataram durante esse período de 40 dias. Quantas pessoas tiraram a sua própria vida? Eu tive um amigo lá do quartel, um conhecido, que ele, depois de ter feito um raio-x, identificou uma imagem sugestiva de um nódulo ou um tumor no seu pulmão. Ele amarrou uma corda no pescoço e se enforcou. O simples fato de ter um exame que pode ser que tenha algo mais grave, mas que pode ainda ser tratado, ele não suportou a notícia e tirou a sua própria vida. Nós temos visto, queridos, uma avalanche de famílias inteiras sendo mortas de forma misteriosa. De forma misteriosa. O que está acontecendo? As pessoas, queridos, elas estão insistindo em viver sem Deus, tentando viver sem Deus, mas não vamos conseguir. Não há possibilidade de nós vivermos a nossa vida sem Deus no controle da nossa vida. A quantidade de maridos que estão matando as suas companheiras, porque não suportam a separação. E eles têm como a visão, como uma ideologia de que a mulher é uma propriedade deles. Se ele não ficar com ela, ninguém mais fica. Quantas têm perdido as suas vidas? Quantas famílias destroçadas? Maridos que matam a esposa na frente dos filhos. Nós precisamos ter, queridos, esta maturidade para enfrentar as adversidades da nossa vida, que virão e que poderão vir sobre a nossa vida. Mas eu queria entrar aqui dentro da igreja de Éfeso. A Bíblia vai dizer: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que vem a ser isso? Na mão as 7 estrelas. As estrelas, Jesus vai revelar para João, que representa ali os anjos ou os líderes, os pastores. Há uma discussão muito acalorada sobre isso, se é o anjo, se é o pastor, mas assim, o fato que não é tão importante se é anjo, se é pastor, se é alguém, se é algum líder, se é o diácono, o presbítero, isso não é tão importante. O importante aqui, que Jesus está dizendo que eles estão aonde?
na palma de sua mão. Toda a nossa vida, e aqui eu vejo como toda a igreja, estão na palma da mão do Senhor. E ele vai dizer ainda, querido, que ele anda no meio dos 7 candeeiros. Anda no meio dos 7 candeeiros. O que vem a ser os candeeiros? Cada candeeiro ali simboliza uma igreja. E isso tem um princípio teológico muito interessante, é que fala que ele anda no meio de suas igrejas. Pastor, você está dizendo que Jesus está revelando para João, está dizendo para ele que ele tem acesso e ele anda no meio das suas igrejas. Ele anda no meio das suas igrejas. Ele está falando, olha, eu ando no meio das igrejas. E traz para nós o sentido de que ele é o dono da igreja. Ele é o dono das igrejas. É ele que fundou a igreja. Ele que alimenta a igreja. Ele que sustenta a igreja. E a gente não pode esquecer que eu e você somos a igreja. Nós somos a igreja. Então Jesus, ele anda no nosso meio. Ele está no nosso meio. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado e apreciar de uma forma muito bem coerente o Salmo capítulo 1, o Salmo de número 1, que vai dizer que eu tenho que ter cuidado para não estar na roda daqueles que Jesus não anda, na roda de escarnecedores, na roda daqueles que não respeitam qualquer tipo de nível espiritual. Eles não consideram nada. E ele fala que nós não podemos estar naquele meio, porque as más conversações, elas têm o poder de corromperem os bons costumes. Jesus, ele fala para João, olha, eu ando no meio dos candeeiros, ou candelabros, é a mesma coisa. E por que ele usa isso, queridos? Por que ele usa esse termo? Além dele ser dono, além dele ser aquele que fundou, assim, traz o sentido para nós de ele andar no meio, andar entre nós, traz o sentido para nós de um grupo em união, de um grupo que não tem qualquer tipo de elo da corrente, fraco ou quebrado, mas que todos estão ligados uns aos outros de uma forma em que vai construir essa unidade, em que vai facilitar o nosso mestre passear no nosso meio. Você sabia que no momento da adoração, em que nós estávamos adorando, e nós vamos terminar daqui a pouco de adorar Ele, você sabia que, segundo a sua palavra, Ele também está andando aqui no nosso meio? Ele também está colhendo a adoração que nós estamos, assim, devotando ao seu nome. Ele está andando, ele passa pela gente. Muitas vezes ele toca em você, ele toca em mim, e nós sentimos a sua presença aqui no nosso meio. E nós podemos, assim, entender como isso é importante, como ele coloca isso, como isso traz segurança para a igreja e para João. Ele está dizendo, João, olha, eu ando no meio das minhas igrejas. Vocês precisam estar unidos, vocês precisam estar juntos. Precisa haver união. E quando ele nos relaciona, queridos, como candeeiros ou candelabros, há um princípio interessantíssimo nisso. É que a luz que nós carregamos não é nossa. Para que serve o candeeiro ou candelabro? Você já viu? Candelabro, aquele negocinho assim, eu esqueci de trazer a imagem, que ele tem vários caninhos assim, ó, e aí você coloca ali, alguns você coloca o azeite ali dentro e aquele negocinho acende e ele fica aceso, né? Outros você coloca a própria vela e ela ilumina. E assim, ele chama as igrejas de candeeiros, candelabros. Eu e você somos candeeiros e candelabros. A Bíblia fala que nós somos luz nessa terra, mas essa luz é uma luz emprestada. Essa luz não é nossa. Esse brilho que reflete no nosso rosto, nós somos como espelhos que refletimos a luz dele, que é o dono. Ele está falando, olha, eu ando ali no meio dos candeeiros. Ele anda no nosso meio e ele faz com que nós transportemos a sua luz para todas aquelas pessoas que estão em trevas. A luz que nós carregamos não é nossa, a luz é dele. Nós somos candeeiros, nós somos candelabros. É o que ele está dizendo para João. Olha, João, você pode estar aí nesse lugar de suplício,
nesse lugar de dor, nesse lugar árido, nesse lugar de sofrimento, mas existe uma luz que está brilhando no teu rosto e que vai refletir nessas pessoas que estão à sua volta. Aonde nós estivermos, queridos, aonde Deus assim nos conduzir, nós precisamos refletir essa luz que não é nossa e não pode ser retida conosco. Nós precisamos compartilhar. Traz o sentido de nós andarmos nessa terra como faróis. Já viu a lanterna? Faltou luz, tu pega lá a lanterna, né? E aí tu ilumina assim, e as pessoas, se tiverem à sua volta, elas podem te acompanhar, porque você é portador de uma luz. É essa luz que nos traz uma nova compreensão na nossa mente. É essa luz que faz a gente ver as coisas sobrenaturais. Ele faz com que a gente veja aquilo que talvez outrora a gente nunca conseguiu enxergar. Aquilo que o mundo está completamente cego. A luz de Deus que brilha em nós. A luz de Deus tem brilhado em você? Tem refletido a luz de Deus em seu rosto? E quando a gente falou de João, a gente fala também um pouco da cidade de Éfeso, querido. E Éfeso, a história vai dizer que Éfeso era a cidade dessas cidades da Ásia, Éfeso era a mais importante de todas. Éfeso era como se fosse ali um centro comercial, um centro internacional de comércio. Éfeso era bem localizada e ela é até mesmo chamada pelos historiadores de o caminho para Roma. Éfeso tem uma história registrada de que a maioria dos nossos irmãos que foram levados para Roma e sofreram lá o martírio, foram jogados na arena, foram devorados por leões. Todos esses irmãos que foram martirizados por Roma passaram por Éfeso. Éfeso tinha uma representatividade muito grande. Foi por isso que Paulo permaneceu mais tempo em Éfeso de qualquer outra cidade em suas viagens missionárias. Éfeso era uma cidade importantíssima. Ela tinha uma representação. A história também diz que Timóteo foi o primeiro bispo dessa igreja, dessa cidade. Foi o responsável por toda aquela comunidade cristã ali localizada naquela igreja. Mas a tristeza da história é que vai dizer que Éfeso hoje já não existe mais. Só há meras ruínas de tudo aquilo que um dia brilhou e assim despontou na história como uma cidade, até mesmo considerada a cidade dos deuses, porque era grande a sua glória, a sua riqueza, a elegância e exuberância diante das outras cidades. Mas a história diz que Éfeso já não existe mais. Tudo aquilo que era tão bonito foi completamente apagado e soterrado pela história. E eu acredito, queridos, que até mesmo aquela cidade que deveria ter permanecido, aquela comunidade que deveria ter permanecido, talvez não atentou para as recomendações que o Senhor Jesus trouxe através de João. E a gente vai observar, assim, em mais ou menos 3 pontos, em que ele destaca a reprovação dessa igreja. 3 pontos. 3 pontos, queridos, importantíssimos. Ele vai dizer assim, no versículo 2 do capítulo 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Olha as qualidades. Porém, Jesus vai colocar no versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O grande problema dessa igreja que estava localizada em Éfeso era ter esquecido do primeiro amor. Eles verdadeiramente abandonaram o primeiro amor. Mas eu queria destacar o primeiro ponto aqui, queridos, é que Jesus vai falar que eles colocaram à prova
os maus obreiros, os apóstolos fraudulentos que se introduziram naquela igreja. E o que eles fazem? O que eles queriam introduzir naquela igreja? É fato de que muitos dos judeus, eles queriam fazer, eles sempre desejaram fazer. Isso aconteceu também com os Gálatas, e estava acontecendo também ali sobre o comando, sobre o pastorado de Timóteo. Judeus que estavam querendo implantar o judaísmo dentro do evangelho. Judeus que eram completamente legalistas, que queriam tentar fazer com que o evangelho ou os cristãos vivessem de uma forma ligado à lei, os rudimentos da lei, os mandamentos da lei. E nós sabemos que nesse tempo já estava vivendo o tempo da graça. E assim, Jesus vai elogiar profundamente a igreja, dizendo que eles fizeram muito bem colocar à prova esses maus obreiros, porque eles não tinham direito de transtornar o evangelho, que agora era o evangelho da graça. E todas as vezes que a gente fala de graça, né, a gente sente um alívio, né? Evangelho da graça. O amor de Deus foi através da sua graça. A graça de Deus é que nos mantém de pé. A graça de Deus é que nos perdoa os pecados. A graça de Deus é que faz com que nós estejamos aqui hoje. É o seu favor. O seu favor imerecido. Ele vai colocar esses obreiros provados. E aí Jesus vai dizer, vai revelar, vai colocar, olha, eu tomei conhecimento desse sofrimento de vocês. É muito interessante, queridos, a abordagem que Jesus faz dos crentes. Jesus evidencia tudo. Olha, eu conheço a perseverança, eu conheço o trabalho, eu conheço a fé, eu conheço isso, eu conheço a tua habilidade, eu conheço tudo isso. Mas tem um problema. Vocês não estão mais fazendo isso por amor a mim. Existia também, queridos, quando ele fala da perda do primeiro amor, a gente tem uma tendência a olhar como se os crentes de Éfeso perdessem o entusiasmo. Você já parou para pensar nessa palavra? Eu estou servindo a Deus, mas eu não tenho mais entusiasmo. Eu não tenho mais aquele amor do primeiro, do novo nascimento, da conversão. E eu vou para a igreja, eu vou louvar, né? Às vezes eu penso que tem crente entrando aqui com 3 sacos de cimento invisível nas costas. É tanta carga, é tanto peso, que parece que ele anda igual, né? Ele está andando curvado, porque assim, talvez perderam o entusiasmo. Não tem mais a alegria da salvação. Estão servindo a Deus mecanicamente. Hoje é que dia? Hoje é domingo. E domingo, tem alguma coisa para fazer domingo. Que horas são? 18h30. 18h30, eu estou lembrando. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Já sei, eu tenho que ir para a igreja. Perderam completamente o entusiasmo. A igreja de Éfeso perdeu completamente o entusiasmo. Eles abandonaram o primeiro amor. Eles passaram a viver no automático, no algo mecânico. O que é para fazer? Para ficar em pé? Eu fico em pé. Agora é para fazer o quê? Para cantar? Eu canto. Agora sim, a dirigente pediu, batam palma. E aí a gente tem que bater palma. Perderam completamente o entusiasmo de servir a Deus. Deus agora se tornou um peso, uma carga que ele tem tentado levar. Como se Jesus fosse um abacaxi de feira, onde a gente trocasse ele por algo tão barato. Não sei nem contar um abacaxi. Mas ele fala, e ele vai evidenciar isso nessa igreja. E assim, raciocina aqui comigo, porque você é uma pessoa muito inteligente. A história diz que a igreja de Éfeso, hoje, a cidade, só existe o que? Ruínas. Todo o esforço do trabalho, toda a perseverança, toda a dedicação, todo o suor derramado, não valeu de nada. Não é isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 13. Se eu pegar o meu corpo e lançar no fogo, se não tiver amor, não vale nada. Se eu pegar todos os meus bens, vender e dar para os pobres, se não tiver amor, não vale de nada. Se nós estivermos aqui em cima cantando e não tiver amor a Cristo, não vale de nada.
Se você for o dirigente de algum departamento, de alguma área da igreja, se não estiver fazendo com amor, com entusiasmo, com gratidão, não vale de nada. Se eu estiver vindo para a escola bíblica porque tenho que vir, porque o pastor coitado vem lá cedinho de Campo Grande, ele vem para cá da escola bíblica, se você estiver fazendo só por causa disso, não vale de nada. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar, eu tenho que amar, eu tenho que olhar se eu quero tanto, eu desejo tanto. Sabe por quê? Porque Jesus anda no nosso meio. Ele conhece você, Ele olha você, Ele sabe o que nós estamos pensando. Quer ver um exemplo disso, de tristeza? Volta a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 2. Abre lá, por favor. Eu já estou terminando. Nós vamos continuar quinta-feira. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Traz a ideia, queridos. Jeremias, capítulo 2. E nós temos essa tendência, hein? Presta bem atenção nisso. Chegamos como um farrapo na igreja. Aquela música do Lázaro que diz que Satanás chupou a cana. Nós chegamos muitas das vezes aqui na igreja como a cana chupada que o diabo cuspiu lá no portão. E aí Deus, Jesus, te acolhe, pega você, os farrapos, os pedaços, Ele bota você aqui e Ele vai reconstruindo você. Reconstrói o seu emocional, reconstrói a sua saúde, reconstrói o seu intelecto, reconstrói os seus traumas, Ele tira, Ele reconstrói todo você, Ele coloca você novinho, aí Ele começa a te abençoar, Ele te abençoa com aquilo que você sempre quis, Ele te dá aquilo que você sempre pediu, Ele te dá até o príncipe que você desejou na carruagem, encosta a carruagem aqui e fala, cheguei, eu sou aquilo que você, Ele dá tudo o que você um dia idealizou e o que o diabo sempre te prometeu e nunca te deu. Aí olha, vamos ver aqui Jeremias capítulo 2, depois que a gente recebe tudo isso, o que a gente fala para Deus, o que a gente faz. Jeremias capítulo 2, versículo 2, diz assim, vai, né, está falando para Jeremias, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste pelo deserto, numa terra não semeada. Então Israel era santo para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpado, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após ídolos vãos, tornaram-se sem valor eles mesmos, não perguntaram onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e densas trevas, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto, o fruto e o seu bem. Mas quando nelas entrastes, contaminaste a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores se rebelaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, pleiteio convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedá, e atentai bem, vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente estupefados, diz o Senhor. O meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas,
e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Queridos, isso é justamente o que muitas das vezes nós fazemos com Deus. E era o que Jesus estava identificando. Deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas furadas. As cisternas rotas não conseguem segurar a água. Que mal Deus está falando. Imagina, irmãos, nós quando temos algumas pessoas que nos desprezam, nós também sabemos também, a gente vai embora, né? Imagine Deus, levanta o profeta, vai lá, fala com Israel lá, olha, que mal eu fiz para esse povo, para eles me abandonarem, depois de eu tirarem eles da terra do Egito. Contextualiza comigo aqui, ó. Tirou a gente da terra do Egito, nos guiou numa terra em sequidão, no deserto, passando pelo vale da sombra da morte. Quantos livramentos Deus nos deu, sem noção, sem a gente ter noção que tivemos. E aí a gente chega e joga isso tudo na cara de Deus e fala para ele: olha, não quero mais te servir, eu já recebi o meu príncipe, ele já chegou na carruagem, eu já tenho tudo que eu preciso ter, eu quero a minha vida, eu quero viver a minha vida. Queridos, era isso que estava acontecendo nessa igreja. Eles estavam fazendo, eles estavam trabalhando, eles estavam ensaiando, estavam cada vez com as vozes melhores, davam uma aula cada vez melhor, mas o seu coração estava longe de Jesus, estava longe de Deus. Depois de abençoados, abandonaram o Senhor. A perda do amor. Que nós, queridos, não possamos estar nessa condição, porque assim, de tudo que ele disse, ele vai falar, e eu vou completar isso quinta-feira. Ele fala para a gente se arrepender. Ele fala para a gente olhar, olha, para com essa correria, para com essa agitação, para com essa preocupação, passe a crer em mim, passa a crer em mim, que sou o Deus da provisão, que sustento, eu que dou a vida. Se você está vivo até hoje, foi eu que sustentei a sua vida. Para com isso. É como se ele estivesse sacudindo Éfeso. Para com esse trabalho que eu não estou mais recebendo. O coração de vocês está longe de mim, eu não tenho mais, eu não sinto mais, eu estou passando no meio de vocês, é como se eu estivesse no meio de um povo estranho. Queridos, nós não podemos estar nessa condição, porque senão é como se cada vez nós estivéssemos mais frios, mais indiferentes acerca de Cristo. Isso é um perigo muito grande, porque quanto mais frios, mais distantes, mais indiferentes, mais Satanás tem acesso à minha vida. Ele passa de deixar, ele passa daquela possibilidade que eu falei no início, só de sugerir, ele já começa a fazer algo mais contra a minha vida, contra os sonhos, contra as promessas que Deus tem na minha vida. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma postura de Deus, diante de Deus. Fica de pé comigo, por favor. Na quinta-feira nós continuamos. Eu preciso ter, queridos, o meu coração precisa estar no meu trabalho. O meu coração, o meu amor precisa estar em Cristo, naquilo que eu estou fazendo. Jesus falou: olha, onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Jesus precisa ser o nosso tesouro. Jesus precisa ser o nosso bem mais precioso. E a gente não pode trocá-lo por qualquer coisa. O que é que está te impedindo de você servir a Jesus? Abre mão disso. Abre mão disso. A gente está, não sei se foi no seminário, estava comentando de um jovem que chegou para o pastor e falou assim: pastor, lá no seminário, foi na sala, eu estou com um problema com a minha namorada. A gente está tendo muita intimidade antes do tempo. E o pastor só ouvindo. E assim, isso tem feito com que eu me afaste de Deus. Eu queria que o Senhor me desse uma palavra e que o Senhor orasse por mim. E o pastor disse uma palavra: larga a namorada.
Se separa dela, porque você, por causa dela, está perdendo Cristo e a sua salvação. E aquele jovem saiu igual o jovem rico, porque amava demais a namorada. Amava tanto, a ponto de ofender Deus com a forma do seu relacionamento. Nós temos que ter coragem, queridos. Servir a Deus, nós temos que ter coragem. Coragem de abrir mão. Jesus falou, se alguém quer me seguir, é o pior, é o mais difícil de todos que ele colocou. Negue-se a si mesmo. Sabe aquela, você cheio de fome, aí Satanás vem com um McDonald's, eu gosto muito do cheddar, né? Aquele hambúrguerzinho ali, aí ele fala assim, quer? Aí, negue a si mesmo, quer me servir? Não dá certo, não. E tu fala, não, a mão já está esticando, volta para cá, endemoniada, né? Você já, a ideia é essa, querido, é você ter esse controle de você negar, quando o Satanás fala assim, mata, faz. Não, é igual ele fala, né? Na cabeça dos mais, mata, mas se tu mata, eu mato e me mato. O que você resolveu com isso? É a voz do inimigo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho é de cruz, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar Ele. Vamos orar primeiro? Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa, meu Deus, ratificar essas palavras em nosso coração, meu Deus, de forma que nós venhamos, ó Deus, a ser igreja mais madura, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, nos ensina durante esse período que estaremos falando sobre essas igrejas da Ásia. Tu tem muito a nos falar, Senhor, tu tem muito a nos ensinar, e nós queremos aprender, Deus. Nós queremos, ó Pai, trabalhar, nós queremos nos dedicar na obra, nós queremos realmente nos esmerar no ensino, mas nós não queremos perder o amor que nós temos que ter em relação a Ti, Senhor. Nada vai adiantar, Jesus, se aquilo que a gente tem feito é para nossa própria glória. Nada vai adiantar se aquilo que nós temos realizado, meu Deus, é em obter os aplausos, os elogios das pessoas. Meu Deus, tudo aquilo que fizermos é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o nosso nome venha desaparecer, Deus, e somente o Teu nome, Jesus, venha ser exaltado com as nossas vidas. Que nós possamos ser espelhos, meu Deus, candelabros, candeeiros, que carregam a Tua luz, mas sabendo que a luz é Tua, Senhor. O brilho é Teu, meu Deus. Aquilo que reflete no nosso rosto não é nosso, vem de Ti, Deus, vem do Teu trono, e toda a nossa vida seja para a glória do Teu nome, Senhor, seja para a honra e louvor do Teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, continuar falando conosco em todo tempo, porque não queremos terminar, meu Deus, a nossa vida em ruínas. Não queremos, ó Pai, ver que todo aquele trabalho, todo aquele esforço, meu Deus, não sobrou nada, só sobraram ruínas, porque era mecânico, Deus. Não tinha amor, não tinha entusiasmo, não tinha alegria, Senhor, de fazer em gratidão ao que o Senhor Jesus já fez por nós. Muito obrigado. Recebe, Pai, e continua, meu Deus, receber a nossa adoração a partir de agora. Ó Deus, que a Tua igreja possa Te adorar com essa alegria, com o primeiro amor. E se tem alguém aqui, meu Deus, se tem alguns irmãos, o visitante, que deixaram o primeiro amor, meu Deus, que eles possam retornar, meu Deus, ao caminho da salvação, fazendo tudo, meu Deus, com esse amor radiante, incendiando o nosso coração, ardendo no nosso coração, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus. Fique conosco nesse período, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa sobre a Rocha, bacharel em teologia e professor do Seminário Teológico do Oeste na área de aconselhamento bíblico.
Telefone para contato 9415-8892. 9415-8892. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado. For I know I got a